Então, mais uma vez, eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos nos colocar de pé, vamos nos levantar em oração, agradecer ao Senhor, né, por esse sol maravilhoso que está governando esse dia, que é pela graça do Senhor Jesus, né, que nos concede esse dia maravilhoso, a noite, né, fresquinha para nos descansar. E temos que ter a cada dia que a gente, no nosso levantar, tenhamos um coração grato ao Senhor, amém? Soberano Deus, suprema graça do Senhor Jesus, Senhor, te agradecemos, meu Pai, Senhor, por este dia. Senhor, eu te agradeço, meu Pai, pela tua suprema presença, Senhor, nas nossas vidas. Que o Senhor, Pai, neste momento, Senhor, possa receber, Senhor, diante do teu trono, Pai, precioso da graça. Senhor, que possamos receber, Senhor, do teu trono, o banquete da graça, Senhor, nesta manhã. Espírito Santo de Deus, aqui endereçamos, meu Pai, esta oração, Senhor, te pedindo, Senhor, que o Senhor possa receber o nosso louvor, Senhor, a nossa gratidão, receber, Senhor, toda a nossa adoração como um cheiro suave diante de Ti, meu Pai. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa inundar, meu Pai, as nossas vidas, Senhor, emanar, Senhor, do Teu trono da graça, Senhor, Senhor, sobre as nossas vidas nesta manhã. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Louvado seja o Senhor para todo sempre. Eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias em Hebreus 10, e versículo 15. Hebreus 10, versículo 15. Amém? A palavra do Senhor nesta manhã nos diz assim: e também o Espírito Santo nos testifica, porque depois de haver antes dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em seu coração e as escreverei em seu entendimento. Acrescenta: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Amém? Então, eu quero dizer para você que você, nesta manhã, é justificado pelo poder e pelo sangue do Senhor Jesus. E você não é convidado, você é convocado a estar na presença do Senhor e que toda culpa, que toda memória de culpa e de que traga peso na sua vida, para não entrar na presença do Senhor, que você todas as manhãs é justificado pelo sangue de Jesus, que você tem liberdade de estar na presença de Deus. Amém? Então não deixa que nada arrebate o seu pensamento, arrebate o seu coração, e você nesta manhã possa se doar a cada momento para adorar o Senhor. Porque não é o louvor, não é a palavra que vai te entronizar no trono da graça, mas é você, o seu culto pessoal ao Senhor. Amém? Eu quero convidar aqui já a equipe de louvor para estar nesse momento adorando a Deus junto conosco. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Antes da gente começar, eu queria só conversar um pouco aqui com vocês. Esses dias eu tenho conversado com a minha esposa, com a Lari, aquela moça linda ali no computadorzinho. A gente tem comentado sobre como certos, digamos assim, feriados cristãos estão sendo ignorados, né? A gente vê, por exemplo, a Páscoa que a gente teve agora. Ao invés de ter sido comemorada pelo que ela é, a gente teve Carnaval logo no mesmo tempo. Natal também tem sido postergado, e a gente vê um cuidado muito grande do mundo com feriados, com eventos de outras religiões, de outras culturas, e a gente vê o cristianismo, essas coisas que são preciosas para nós, estando cada vez mais esquecidas.
Mas essa manhã eu queria pedir para os irmãos, quando a gente começar a cantar, ter isso em mente, que Deus ainda é a nossa rocha, Ele ainda é o nosso socorro no momento da dificuldade, da angústia. Ele ainda é aquele que, independente da circunstância, nos sustenta e nos guarda. Ainda é a cruz de Cristo que nos traz salvação, que nos protege, que nos vivifica. Amém? Senhor Deus, obrigado, Pai, por esta manhã, Deus. Abre os céus para receber o nosso louvor, Pai. Nós cantamos juntos, ó Deus amado, não nos apresentando aqui, mas, ó Senhor, engrandecendo o Teu nome por quem Tu és, ó Deus. Pai, eu rogo, Pai, que o Senhor possa estar no nosso meio, como o Senhor já está, Deus. Que o Senhor possa abençoar, ó Pai amado, aqueles que ainda não estão aqui ou que não puderam vir, Pai Santo. E obrigado, Deus, por mais uma manhã na Tua presença, Pai. Assim eu oro, Deus. Amém. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em Teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti. Eu olho para a cruz e para
a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, pois sua cruz da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Você pode cantar mais uma vez, porque tudo que há. Declare e abra o seu coração diante do Senhor. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Senhor, obrigado, Deus, por este momento. Obrigado, Pai, pela Tua igreja reunida, cantando louvores ao Senhor. De fato, clamamos ao Senhor, porque é apenas Ti no nosso coração, Senhor, que pode nos mudar. Nós estamos aqui porque reconhecemos, Senhor, nossas fraquezas, nós reconhecemos, ó Pai Santo, nossa miséria, Pai, nós reconhecemos nossa necessidade de um Salvador, Deus. Obrigado, Pai, por ser nossa luz, por ser, Senhor amado, nossa esperança. Senhor, te louvo e te agradeço, Deus. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja Deus para todos sempre. Que todo louvor, que toda adoração seja para esse Deus excelso, esse Deus transcendente, esse Deus inexplicável, esse Deus imensurável, esse Deus que Ele tem todo o domínio, todo o controle da história nas suas mãos. E nós temos que ser gratos, nós temos que ter felicidade, porque nós somos atraídos por este Deus. Esse Deus maravilhoso que você está aqui nesta manhã, porque você foi atraído por esta graça, porque o Espírito te trouxe a este lugar, para que você tenha o prazer de adorar esse Deus imensurável. Amém? Louvado seja Deus para todo sempre. Vamos também adorar ao Senhor e como o nosso dízimo, as nossas ofertas nesse momento. Enquanto você se prepara, eu vou ler aqui em Salmo 69, versículo 9, que diz assim: Salmo 69, versículo 9, que diz assim: Pois
O zelo da tua casa me consome, e as afrontas do que te afrontam cairão sobre mim. Louvado seja Deus neste momento. Aleluia. E eu quero falar para você que a cada dia nós possamos pedir ao Senhor que nos dê um coração grato, para que possamos, né, através das nossas ofertas, honrar este ministério, honrar esta casa, né, que necessita também da nossa contribuição, para que possamos dar prosseguimento à obra do Senhor Jesus. Amém? Eu vou passar aqui mais a equipe do louvor para cantar mais um hino, enquanto a gente tira nossas ofertas. Amém, irmãos? Nós vamos cantar o hino 339 do Inário. Amém? Sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu, quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, vem Jesus com poder acalmar. E na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par, no deserto ao povo fartou, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pedes mais fé, ele ouve, ó crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma o remo
Louvado seja Deus para todo sempre. Para você que muitas vezes você só canta e você não compreende a estrofe desse hino, ele simplesmente está falando para você que a bonança é no deserto e que você solte o cabo da preocupação, de todas as suas aflições, e você resgata e segura o remo da fé nas suas mãos, porque é no deserto que você tem a bonança com o Senhor Jesus. Amém? Nesse momento, eu quero chamar aqui o pregador desta manhã e eu quero pedir também ao Daniel que faça uma oração para estar entregando aqui a palavra. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Quero convidar vocês, já estão todos de pé. Estenda suas mãos para cá, irmão Anderson, uma bênção de Deus. Está mais corado, parece que estava na piscina, querido. Isso é importante. Tá vendo? Gostei da camisa, bonita, viu? Deus abençoe você. Pai, aqui está teu filho, meu Deus, que o Senhor possa abençoá-lo com toda sorte de bênçãos físicas e psicológicas. Pai, que o Senhor possa trazer para nós, Senhor, uma palavra de mudança, Senhor. Porque nós estamos aqui para mudarmos em Ti, Senhor. Nós estamos aqui, Pai, para ser tocados pelo Teu Espírito Santo. Então, que através da palavra nós possamos ser mudados, Pai. Não que Teu Filho fale o que Ele quer dizer, mas o que o Teu Espírito Santo tem a trazer para nós. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom dia, graça e paz à igreja, mais uma vez, né? Vamos lá. Vamos dar prosseguimento aqui às mensagens, né, sobre os sinais. Já tiveram aqui, né, 5 sinais. E hoje nós vamos lidar aqui com o 6º sinal, que é no livro de João. Livro de João, capítulo 9. Vamos ler aqui a partir do verso 1. Diz o seguinte: Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Seus discípulos perguntaram: Mestre, por que este homem nasceu cego? Por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos seus pais? Jesus respondeu: Ele é cego sim, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos seus pais. Ele é cego para que o poder de Deus se mostre nele. Precisamos trabalhar enquanto é dia, para fazer as obras daquele que me enviou, pois está chegando a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama com saliva, passou a lama nos olhos do cego. Vá lavar os olhos no tanque de Siloé. Este nome quer dizer aquele que foi enviado. O cego foi, lavou o rosto e voltou vendo. E seus vizinhos, as pessoas que costumavam vê-lo pedindo esmola, perguntavam: Não é este o homem que ficava sentado pedindo esmola? É, dizem alguns, outros: Não, não é. Mas é parecido com ele, afirmavam outros. Porém ele dizia: Sou eu mesmo. Como é que agora você pode ver? Perguntaram. O homem chamado Jesus fez um pouco de lama, passou a lama nos meus olhos e disse: Vá ao tanque de Siloé e lave o rosto. Então eu fui, lavei o rosto e fiquei vendo. Onde está esse homem? Perguntaram. Não sei, respondeu ele. Então levaram os fariseus o homem que havia sido cego. O dia em que Jesus havia feito lama e curado o homem da cegueira era um sábado. Aí os fariseus também perguntaram como ele tinha sido curado. Ele pôs lama nos meus olhos, eu lavei o rosto e agora estou vendo, respondeu o homem. Alguns fariseus disseram: O homem que fez isto não é de Deus, porque não respeita a lei do sábado. E outros perguntaram: Como é que pode um pecador fazer milagres tão grandes? E por causa disso houve divisão entre eles. Então os fariseus tornaram a perguntar ao homem: Você disse que ele curou você da cegueira. E o que é que você diz dele? Ele respondeu: É um profeta. Os líderes judeus não acreditavam que ele tinha sido cego, que agora podia ver, por isso chamaram os pais dele. E perguntaram: Esse homem é filho de vocês? Vocês dizem que ele nasceu cego? E como é que agora ele está vendo? Os pais responderam: Sabemos que esse é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como é que agora ele pode ver. Não sabemos também quem foi que o curou.
Ele é maior de idade, perguntem a ele mesmo pode explicar. Os pais disseram isso porque estavam com medo, pois os líderes judeus tinham combinado de expulsar da sinagoga quem afirmasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que os pais disseram, ele é maior de idade, perguntem a ele. Então os líderes judeus chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram, jure por Deus, você vai dizer a verdade, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu, se ele é pecador, eu não sei. De uma coisa eu sei, eu era cego, agora eu vejo. O que foi que ele fez a você? Como curou você da cegueira? Tornaram a perguntar, e o homem respondeu, eu já disse, vocês não acreditam? Por que querem ouvir isso outra vez? Por acaso vocês também querem ser seguidores dele? Então eles o xingaram e disseram, você é que é seguidor dele, nós somos seguidores de Moisés. Sabemos que Deus falou com Moisés, mas este homem nós nem sabemos de onde ele é. Ele respondeu, que coisa esquisita, vocês não sabem de onde ele é, mas ele me curou. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas ele atende os que respeitam e fazem a sua vontade. Desde que o mundo existe, nunca se ouviu dizer que alguém tivesse curado um cego de nascença. Se esse homem não fosse enviado por Deus, não teria podido fazer nada. Eles disseram, você nasceu cheio de pecado, e é você que quer nos ensinar? E o expulsaram da sinagoga. Jesus ficou sabendo que tinha expulsado o homem da sinagoga, foi procurá-lo e quando o encontrou perguntou, você crê no Filho do Homem? Senhor, quem é o Filho do Homem para que eu creia nele? E Jesus disse, você já ouviu, é ele que está falando com você. Eu creio, Senhor, disse o homem, e se ajoelhou diante dele. Então Jesus afirmou, eu vim a este mundo para julgar as pessoas a fim de que os cegos vejam e que fiquem cegos os que veem. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e perguntaram, será que isso quer dizer que nós também somos cegos? Se vocês fossem cegos, não teriam culpa, respondeu Jesus. Mas como dizem que pode ver, então continuem tendo culpa. Glória a Deus. Podem sentar. Bem grande o texto, né? Só um versículo aqui dá para a gente fazer uma pregação inteira, né? Mas eu vou tentar resumir, é difícil. Temos aqui os estudiosos que sabem que é complicado, né? Vou tentar resumir. O livro de João, como todos sabem, é o livro que relata os 7 sinais. E o que ele quer nos trazer hoje? O João, ele sempre quis testificar quem é Deus, porque os judeus, eles até hoje esperam o Messias, né? E o nosso Messias já veio. Então ele queria testificar quem é. E ele fala isso logo no primeiro livro, na primeira carta. Né? No primeiro. Esse é o 4º evangelho. O 5º está sendo escrito, somos nós. Mas é o 4º dos últimos, né? Dos 4. Então ele sempre fala no primeiro livro que diz assim, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Então ele já testifica no início. Já foi dito isso, né? Na primeira pregação que veio alguém aqui falar sobre o primeiro sinal. Já foi dito. No princípio era o verbo era Deus e ele estava com Deus. Então, ou seja, Jesus era o próprio Deus. E ele vem testificar isso através do Evangelho de João, dos 7 sinais, certo? Que ele mesmo fala. E aqui, nós falamos aqui e vamos nos deter ao 6º sinal, que é a cura do cego de nascença. E veja bem, naquele tempo, quem tinha algum defeito físico era tido como pecador. Nasceu com defeito, ou era pecador, ou seus pais tinham pecado, né? Ou era uma maldição. Era aquele que ia sofrer o resto da vida, como eles sofriam nessa época. E a única coisa que ele tinha que fazer para não morrer de fome era o quê? Pedir esmolas, sair por aí pedindo.
E na Bíblia nós temos vários exemplos daqueles que ficavam ao meio do caminho pedindo esmola, e Jesus ia passando e ia curando, ia fazendo os seus prodígios, que muitos deles, né, aqui estão só os mais importantes, mas eu creio, isso aí já é uma concepção minha, que na época de Jesus, houveram muitos milagres, irmão. Aí destacaram 7, para provar, dentro da lei, que Jesus era o Senhor. Aliás, era não, Ele é o Senhor. Né? Que Jesus é Deus. E aqui está testificado que Jesus, Ele era o único, naquela época, que poderia fazer alguma coisa por aquelas pessoas. Então o texto é gigante. Meu pastor, deixou aí, graças a Deus, está bem. Um versículo desse ele prega 2, 3 horas, e aí me deram 41. Calcula vezes 2 aí, é hora pra caramba, vocês vão ficar aqui muito tempo. Né? Então o ponto de partida, a cegueira do cego, irmão. O 6º sinal. Como que alguém pode curar uma pessoa que nasceu cego de nascença se ele não tiver diretamente ligado a Deus? Essa é a pergunta dos fariseus. Como uma pessoa cheia de pecado, que é o que eles pensavam que Jesus tinha, né? Um homem santo, poderoso, poderia curar alguém se com o pecado a pessoa não conversa com Deus. Aqui está testificado outra coisa. A Bíblia fala que se a gente tiver pecado, a gente não se aproxima, né, de Deus. Certo? Mas é claro que nós somos pecadores. Mas a diferença entre nós aqui e o mundo secular é que os nossos pecados a gente sabe quais são, porque o Espírito Santo nos mostra. A gente se arrepende e tem aquele encontro com o Senhor. Nós somos santos, a Bíblia fala isso. O que é santo? Separado. Em processo de santificação, em processo de aperfeiçoamento. Isso é um processo, é um caminhar. Vai ter gente que vai caminhar a vida inteira e vai errar, porque assim somos nós. Vamos caminhar a vida inteira e vamos errar. Mas a diferença é que no final da nossa batalha a gente vai estar com Deus. Quem crê nisso aí? A gente vai combater o bom combate. Juntamente com os discípulos, todos eles erraram, todos eles tiveram seus grandes erros, mas eles estavam com Jesus. Essa é a nossa diferença. Nós estamos aí com o homem que pode fazer algo pelas nossas vidas. E quando ele fala aqui de cegueira, que ele curou um cego de nascença, e logo após isso, né, ele fala que os fariseus, os doutores da lei, os judeus daquela época, eles mesmo enxergando, eles eram cegos, eles falam nisso, é porque eles não veem a graça de Deus e não veem o homem de Deus. E eles vão continuar cegos. Eles vão permanecer cegos, eles permaneceram cegos até o final da sua vida, porque eles não creram em Deus. Essa é a nossa cegueira espiritual do mundo hoje. Tem alguma diferença daquele mundo de antigamente para o mundo de hoje? Não. Não tem diferença nenhuma. Mas eu creio que naquela época era muito mais fácil crer em Deus do que hoje. Porque naquela época eles estavam com Ele. Não que nós não estejamos hoje. Mas pessoas viram, tocaram, né, no seu manto, foram curadas e viram as maravilhas, os sinais que ele fez. E essa testificação desse sinal aqui é muito importante, porque mostra um milagre grandioso. Imagina você hoje conhecer alguém que nasceu cego. Tem 50 anos que ele é cego e ele tem um encontro com Jesus. E Jesus faz com que ele enxergue. Alguém vai querer prova disso, que foi o que aconteceu na época. Leva ele lá na sinagoga, vamos lá. Leva para os fariseus, eles precisam saber o que aconteceu. Saber como é que se deu isso. E outra coisa,
Era um sábado, pela lei não podia se fazer nada. Principalmente medicina. O incrível é que eu acho, no meu entendimento hoje, né, que naquela época, se o cara estivesse morrendo no sábado, ele ia morrer no sábado. Ele não podia fazer nada. Eu fui picado por uma cobra. Meu amigo. Infelizmente, hoje você deu azar. Que hoje você vai morrer. Como é que era isso? E o Senhor veio para quebrar mais uma dessas coisas. Nós temos aí hoje, até hoje, né? Tem gente que guarda o sábado. Fora de cogitação, não estou falando de religião nenhuma, mas tem gente que vive no passado. Num passado bem passado. Quer dizer que se hoje eu puder salvar alguém, impor as mãos, tirar o demônio da vida de alguém, se for no sábado, eu não posso. Amanhã você volta. Aí eu vou falar, demônio. Aí onde tem as conversas hoje das religiões, né? Quem é você? Veio para quê? Está fazendo o que aqui? Então você vai fazer o seguinte, em nome de Jesus, você fica quieto hoje, amanhã você volta. Que amanhã eu resolvo o seu problema. É assim, dessa forma, irmãos? Jesus veio para quebrar isso, irmão. Ele veio para quebrar isso. Ao verem os discípulos, até os discípulos perguntaram, né? Porque eles viviam com essa concepção antiga. Senhor, ele é cego porque ele pecou, porque os pais pecaram. Isso era uma concepção da época. Todo mundo pensava assim, é lei. E até os incircuncisos dos discípulos, nesse período, teve que ser treinado por Jesus e teve que ser, né, discipulados por ele a crer na palavra de Deus, a crer no próprio Deus que estava com ele. E teve alguns momentos aqui, biblicamente falando, que os discípulos interpelaram Jesus, mas Senhor, o Senhor foi muito duro com eles. Olha, se vocês acham que eu fui muito duro com eles, pega vocês e vai também, vaza, que aqui não tem espaço para fraco. O homem era o cara. Aonde ele falava, aonde ele andava, aonde ele ia, alguma coisa acontecia. Assim tem que ser nós, irmão. Se você tem o poder do Senhor que já foi lhe dado, eu deixo com vocês o poder, a força. Aonde você for, alguma coisa tem que ser mudada. Em contrapartida, a gente tem que ter consciência de que aonde o cristão for também, a coisa não é fácil. Não é fácil. Nós tivemos um evento esse final de semana. O que aconteceu de problema, até o demônio se manifestou lá. E teve que se retirar, no nome de Jesus. Teve que cair por terra. Por que acontecem essas coisas? É para impedir a obra do Senhor. Existiam pessoas que não eram evangélicas, que não eram crentes, estavam ali junto conosco. E aqui diz que a própria cegueira dele, né, era para a glória de Deus. E tudo que aconteceu lá foi para a glória de Deus, porque o nome do Senhor tinha que ser exaltado. O nome do Senhor tem que ser exaltado a todo e qualquer momento. Exalte o nome do Senhor. Mesmo que você esteja passando por problemas, mesmo que você esteja passando por dificuldades, creia e glorifique o nome do Senhor, que no final vai dar tudo certo. Sabe? Aconteceu o quê? Uma coisa muito estranha. Na vinda, a moto em que eu estava pilotando, com um pilotão, né? um comboio atrás, deu problema, do nada parou. Tive que entrar no acostamento, ver o que é, não achamos o problema, para resumir tudo. Tive que deixar a moto lá, buscar no outro dia, vim embora ali dentro do carro. E não era a minha intenção, eu fui de moto, eu queria vir de moto. Mas a gente tem que fazer algumas coisas, né? E chegando aqui, mandei buscar a moto. Quando a moto chega aqui, vai para o mecânico sabe o que o mecânico fala?
Irmão, foi um fusível. Tirou um fusível velho e botou um novo. A moto pegou. Sabe? O engraçado é que nós trocamos todos os fusíveis lá. E a moto não pegou. Nós mexemos na bomba lá e a moto não pegou. Nós mexemos na bateria, a moto não pegou. Nós zeramos o computador e a moto não pegou. Chega aqui, o cara troca um fusível e a moto pega. Mas eu vou falar um negócio para vocês. No meio do caminho, na escuridão, sabe? A gente seguindo aquele caminho. E lá na frente a gente viu algumas luzes. E tinha uma batida de 2 veículos de frente. 6 pessoas. De repente poderia ter sido eu, sabe, irmão? Eu não sei o que poderia acontecer. Mas, depois de todos esses problemas que a gente chega em casa, a gente vai entender que foi a mão e o livramento do Senhor. E foi testificado quando nós chegamos lá, o ML já tinha ido, né? E o carro estava acabado. Na hora que eu ia passar lá. Que o comboio ia passar lá, né? Você já imaginou uma batida de frente com 10, 15 motos? O carro perde o controle e pega 10, 15 motos de uma vez? O que poderia ter acontecido? Então foi isso que aconteceu. Simples assim. Foi só um fusível? Glória a Deus. Foi Ele quem resolve todas as coisas. Porque assim, momento de oração, de louvor, de muita coisa, sabe? De manifestação demoníaca, de cura, de libertação, de transformação. Porque o Senhor, Ele faz essas coisas através dos sinais dEle, ainda faz hoje. E aqui Ele está mostrando para aquele povo que vocês têm que crer em Deus. E tem que largar essas crendices de lado. A base da fé é aquele momento que estava acontecendo ali. Esse 6º sinal de curar um cego de nascença. Um sinal extraordinário. É uma coisa... Todo mundo conhecia o cego, todo mundo via ele pedindo esmola há 10, 20, 30, 40, 50 anos. Os pais deles conheciam a ele, é ou não é verdade? Nasceu assim. E aí, de repente, está curado. O que aconteceu? E para vocês testificarem mais aqueles vizinhos, aquelas pessoas que olhavam para ele, a cura foi tão transformadora. Sabe aquele momento em que Moisés vê só um pouquinho do Senhor passando as costas dele, a nuca, não sei o que foi que ele viu, que ele veio com o rosto resplandecente e ninguém conseguia enxergar? Houve uma mudança aqui tão significativa nesse cego que as pessoas não o reconheciam. Está escrito. Será que é ele? Imagina, eu estou aqui há 50 anos. E vocês me conhecem. E daqui a pouco vocês olham para mim e falam, será que é ele? Não, eu conheço ele, todo dia eu vejo. Não está parecendo ele não. Mas eu chego ali resplandecente da glória do Senhor, brilhoso. Né? Parecendo ouro. Lindo. Perdão, mais lindo. Né? Brilhoso. E vocês falam, será que é, será que não é? Alguma coisa aconteceu, irmão. Olharam para ele e falaram, uai, é ele mesmo? E ele fala, sou eu fui curado. Porque a glória do Senhor resplandeceu sobre a vida dele. E aquela brincadeira, irmão, de fazer barro, né? Com a saliva, o que foi que aconteceu? São simbologias que na época eles sempre usavam, e ele pegou essa simbologia dos judeus, já que eles acreditavam nisso. O homem foi criado do barro, e depois houve o sopro da vida, né? Está escrito. E aí ele pegou aquele barrinho, fez com a própria saliva, passou nos olhos e vai lá, se lava no tanque de Siloé e volte a enxergar. Foi o que aconteceu. Como é que aconteceu isso? Passou um barro nos meus olhos. Isso é uma demonstração, uma simbologia simples de que se é barro,
eu transformo e faço o barro, porque foi eu que fiz. Lá em Gênesis está escrito que faça a luz. Quem foi que falou? Foi Jesus. Né? Que se faça os homens, o animal, tudo, a criação. Foi ele próprio. E aqui ele fez de novo. O cara não tinha nada nos olhos, não tinha globo ocular, não tinha as veias, não tinha nada ligado no cérebro, porque o nosso olho é ligado diretamente lá. E o Senhor foi lá e fez, criou os olhos. Naquele momento. Você sabe o que é essa magnitude de criar tudo ali dentro, que não tem nada? É o poder de Deus. É só Deus que pode fazer essas coisas. Não existe mais ninguém que possa fazer essa coisa. Sabe? O poder de Deus é tão grande que a testificação aí de que, né, aqui na igreja mesmo eu já ouvi alguém dizer que viu crescer um braço. Você acredita nisso? Eu tenho que acreditar. Porque se ele disse que conhecia a pessoa e depois viu que a pessoa tinha, é porque tinha. Vamos chamar ele e levar lá nos fariseus, bora. Vamos lá, leva lá e vamos ver. É você mesmo, você nasceu assim, você foi criado assim, está faltando fé, hein, irmão? Mas está melhor assim do que antes. Assim ele se converteu. Foi preciso uma pancada forte. Então Jesus é o profeta. Ele é o Criador. E nessa reação dos pais, né? Dos fariseus ali interpelando, está lá. O que aconteceu? Jesus veio, passou uma lama nos meus olhos e mandou me lavar e eu comecei a enxergar. Rapaz, será que foi isso mesmo? Não acreditamos nisso não. Chama os pais dele. Aí chamou os pais dele. E aí? É seu filho? É meu filho. Nasceu cego? Desde quando nasceu. É cego. Tá aí por que agora está enxergando? Rapaz, a gente não sabe explicar não. Pergunta para ele que ele é de maior e ele vai te informar isso aí. Não foi ele que viveu o negócio? Por quê? Porque se eles falassem alguma coisa que Jesus era o Messias, que Jesus era Deus, eles iam ser expulsos da sinagoga. E ser expulso daquela sinagoga, na época, era um negócio muito sério. Seríssimo. Aí você não ia mais viver, não ia mais comprar, não ia mais confraternizar, estar no meio das pessoas, você ia ser um excluído, né? E eles tinham medo disso. E aqui diz, a terceira reação vem dos pais. Os fariseus, agora chamados de judeus, não acreditavam que o rapaz tivesse sido cego. Achavam que fosse uma fraude montada. Por isso, mandaram chamar os pais e perguntaram: este é o filho de vocês? Ele nasceu cego? Se nasceu cego, como é que agora ele enxerga? Com muita cautela, os pais responderam: é nosso filho e ele nasceu cego. Agora, como ele voltou a enxergar, a gente não sabe. Vocês interroguem a ele mesmo, porque ele é maior de idade. A cegueira dos fariseus gerava medo no povo. Ou seja, aqui é onde fala que o maior cego, né, é aquele que não quer ver. Apesar de que você pode estar enxergando, mas se você não quiser ver a vontade estreita, a vontade segura de Deus, você é o maior cego aqui dentro. Porque o Senhor faz as suas maravilhas. Se você estiver colocando alguma coisa na frente do seu Deus, você estiver idolatrando algo que não seja o seu Deus, você é um cego que não quer ver. E engraçado que está escrito. Os idólatras, os afeminados, e etc, eles não entrarão no reino de Deus. Está escrito. Qual é a dificuldade em ler a Bíblia? Para mim é tão claro, não sei se para vocês é tão claro, que não tem como nem ter interpretação sobre isso. Não, irmão, mas idolatria ele está falando de outro. Não existe.
Idolatria é idolatria. Colocar alguma coisa ou algo na frente de Deus é idolatria, seja os seus santos, as suas estátuas, os seus carros, as suas motos, os seus iates, a sua casa, os seus filhos, qualquer coisa, o seu dinheiro é idolatria. E aqui ele está mostrando para esse povo que tem que adorar somente a Deus, desde o início. Chamando novamente o cego, eles disseram, dai glória a Deus. O que é isso na época? É dizer assim, me perdoe que eu errei, me perdoe que eu menti. É isso. Hoje você fala assim, glória a Deus. Ó, a interpretação, né? E você tem que dar glória a Deus mesmo, irmão. Você não vai mentir. O que aconteceu com você? Esse homem que te curou, ele é pecador. Não se pode fazer um milagre sendo pecador. Isso é sério. Isso está querendo dizer que, mais uma vez eu repetir que eu já disse aqui, você tem que estar em comunhão com Deus e você tem que fazer o possível para estar certo. Não quer dizer que você vai errar. Acontece que quando você errar, você vai saber que você errou. E você vai se arrepender e vai andar em comunhão com Deus. É o processo de santificação. Você não é santo, mas você está indo no processo de santificação. Santo você é porque a Bíblia diz que você é separado. Amém? Então isso é um processo. Chamaram ele novamente. Fala a verdade. Você tem uma chance aqui de dizer a verdade. O que aconteceu? Peça perdão pela mentira que você pregou aqui. A mentira que você diz que você era cego, etc. A gente não acredita nisso. E o que você fala sobre ele? E o cego, o ex-cego fala, ele é um profeta. Ou seja, quem recebe as maravilhas de Deus, quem recebe as curas do Senhor, não tem medo de dizer que o Senhor é Deus. Que Ele é Deus, mesmo que ele morra. Sabe? Que é o que hoje, se vier a acontecer no nosso país, igual está acontecendo aí fora, você não pode pregar mais a palavra. Nós vamos deixar de pregar a palavra, irmão? Essa é a nossa função. E se eu morrer? Glória a Deus. Se eu morrer pregando a palavra, eu vou saber aonde eu vou. Nós temos aí o nosso grupo, mais uma vez, falando no evangelismo, que a gente está lá na Havan, às quartas-feiras, e nesse tempo aí atrás a polícia esteve lá. Porque realmente os incircuncisos lá, eles são meio atrapalhados. Sabe? Empina a moto, dá grau, bota o pessoal na garupa sem segurança, e fica dando zerinho, e fuma maconha. É isso aí, nós temos que estar no meio desse povo, que é esse povo que precisa de conversão. E a polícia chegou e acabou com a festa. Foi aquele monte de gente embora, ficou de 300, 400, ficou só 15. Sabe? Aí você fala assim, nossa, que coisa. Não, ficaram 15. Esses 15 tinham a certeza de que eles estavam convertidos e eles estavam certos. Imagina, não tinha ninguém, mas ficou... Né? Antes a gente estava sozinho. Vieram 30, 300, 400 e ficaram 15. Esses 15 não teve medo da polícia. E esses 15 ficaram até eu terminar a pregação. Ou seja, teve efeito. A gente sabe que teve 15 vidas que foram transformadas. Mas o que foi que o policial fez? O policial não gostava de crente, irmão. Sinto muito falar, mas aí a turma dele lá, os outros policiais não queriam, mas ele fez questão de ir lá e autuar o diretor que estava pregando a palavra. E disse ainda mais, que vai passar lá toda quarta-feira, que se tiver algum problema, ele que vai ser responsabilizado. Ou seja, se tiver multa, se tiver acidente, se tiver alguma coisa, ele que vai ser responsabilizado. E aí, nós vamos parar de pregar a palavra de Deus? Não. Não vamos. Se ele é responsável pela
salvação daquele povo, ele também é responsável por isso aí. Aí se der multa, irmão, aí o grupo vai se juntar e vai pagar a multa. E se ele for preso, irmão, aí o grupo vai se juntar e vai pagar advogado e vai tirar ele da cadeia. Vocês estão entendendo o que é ser perseguido hoje por pregar a palavra de Deus? E pensa que ele ficou triste? Não. Ficou super feliz. Porque a Bíblia diz que se você for perseguido pregando a palavra de Deus, e se você for morto pregando a palavra de Deus, você já sabe para onde você vai. O restante do grupo ficou, meu Deus, mas e agora? Nós vamos parar com a célula, nós vamos parar. Não, nós não vamos parar não, irmão. Deixa o cara perseguir. E a conversa vai ser com ele e Deus. Deus resolve isso aí. Você não tem confiança no Senhor? O Senhor vai resolver isso aí. Está sendo pregada a palavra dele. Ele que nos rege. Então esse cidadão vai ter uma conversa direta com o Senhor. Não sei como, mas a minha confiança é de que vai conversar com ele igual conversou com José, em sonho, nas experiências pessoais, nas experiências particulares, eu não sei. Mas que ele vai resolver, vai. E a palavra vai continuar sendo pregada. E o dia que ele não puder ir, o outro vai. Que o evangelho, igualmente nesse cego aqui, ele não teve o medo de dizer não, não é. Ele falou, ele é sim, ele é o Messias, ele é sim, ele é um profeta. Ora, eu estou 50 anos sem enxergar. Vem um camarada, passa um barro aqui e eu volto a enxergar? Eu vou mentir sobre isso? Sim, ele é. Você vai morrer. Amém. Pelo menos eu vi. Não vou morrer cego. Enxerguei alguma coisa aqui. Estou vendo a sua cara. Vou chegar lá, vou ver, né? Que o pensamento deles né, até hoje, e você perdeu uma perna, você chega lá sem a perna. É complicado. Mas eu vou ver. Vou enxergar a Deus. Continuando aqui rapidinho, o que ele fez? Como abriu os seus olhos? Perguntando ao cego. E o cego respondeu com ironia. Ele já estava ficando nervoso. Se fosse eu, já estava falando em ignorância para os guardas. E aqui eu creio que ele falou isso aí mesmo. Com ironia. Ele respondeu, eu já disse a vocês, vocês também querem tornar-se discípulo dele? Vocês estão perguntando demais, vocês estão interessados demais, vocês também querem seguir o homem? Por quê? Porque já aconteceu. Se você vê a Bíblia, né? Nicodemos foi ter uma palavra com o Senhor. Ele não queria que ninguém visse. Aí ele foi à noite para que ninguém veja. Mas você acha que ele não acreditava no Deus? Em Jesus? Depois que ele saiu de lá sabendo que ele tinha que morrer de novo? Como assim eu vou morrer de novo? Não entendeu nada. Mas depois ele entendeu. Né? Aquele outro, que era um dos príncipes da sinagoga, que foi lá pedir ajuda para Jesus para salvar a sua filha. Quem é que lembra? Também. Então, assim, já teve na história pessoas que saíram lá do meio daqueles partidos para seguir a Jesus. E pessoas influentes. Grandes homens, na época, influentes. Aquele que subiu na árvore, lembra? Também virou. Então, sim, com ironia ele falou, vocês estão perguntando demais dele, e aí, vocês querem seguir a ele também? Eu estou achando que vocês querem seguir a Jesus, vocês estão com desculpinha, vocês estão, né? Mas eu estou achando que é. Aí o cara falou, rapaz, quem segue Jesus é você que é discípulo. Tu acha que ele se preocupou com isso? Não, ele não se preocupou com isso não. Tanto é que no final das contas ele foi expulso. E daí que ele foi expulso? O milagre já tinha sido feito na vida dele. A partir dali é vida nova. A pessoa voltou a enxergar. E o mais importante, voltou a enxergar no mundo físico e espiritual. Coisa que aqueles que enxergavam no mundo físico estavam cegos espiritualmente.
Aí, você sim, você é discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés, ou seja, eles estavam presos na lei passada. Naquela lei de Moisés, e que o Jesus veio para cumprir a lei, tá, irmão? E ele foi cumpridor da lei, mas ele mostrou que algumas coisas tinham mudado com a chegada dele ali. Como chegou, como mudou? É chegado o reino dos céus. Essa era a mensagem da época. Chegou, está aqui. O reino dos céus está aqui. Mas esse Jesus, nós não sabemos de onde ele é. Novamente, com fina ironia. O cego estava só dando uma facada ali, só deixando os camaradas nervosos. Né? O cego disse, espantoso, vocês não sabem de onde ele é. Mas ele abriu os meus olhos. Sabe por que ele fez essa pergunta aqui? Porque nesse momento ele entendeu de onde ele é. Nesse momento aqui ele soube de onde Jesus era e quem era Jesus. E aí com ironia ele falou, engraçado, vocês não sabem de onde ele é não? Mas ele abriu os meus olhos. Eu hoje estou enxergando. Né? É como se fosse uma ironia, igual eu estou falando aqui com vocês. O cara fala, quem é esse seu Jesus? Alguém aí fora te interpela e fala, quem é esse camarada? Ah, pai, tu não sabe quem ele é, não? Sinto muito para você, que não sabe, pois você vai morrer cego. Mas ele é o meu Senhor, ele é o meu Deus, é ele quem faz todas as coisas. Essa ironia, o cego falou, rapaz, realmente vocês não sabem de onde ele vem, de onde ele é, que ele já tinha entendido quem ele era, quem Jesus era. E ainda falou, espantoso, engraçado. Vocês não sabem de nada. Vocês não sabem com quem vocês estão falando. Vocês não sabem nem quem e nem para onde vocês vão. Mas nesse momento, inclusive a gente aqui, a gente sabe para onde a gente vai. Eu tenho a firme convicção de que nós nos encontraremos lá no céu, independente do que acontecer aqui. Sabe? Porque o meu caminho está apenas começando. A partir deste momento, a gente está apenas começando o Evangelho. O meu ministério começou, não foi com 30, foi um pouco mais tarde. Não vou dizer não, mas foi depois dos 30. Começou um pouco mais tarde. Mas ele está se aprimorando, né, com o tempo. E eu creio que, eu espero que eu não cumpra agora, né? Porque senão vai acabar a minha batalha. Eu quero batalhar ainda muito mais aí e levar muito mais almas para o reino de Deus. Muito mais almas do que eu ir agora. Mas isso está a cargo de Deus, é Ele quem resolve. Se for para ir, a gente vai. Então, irmãos, torçam para que a gente não chegue num país que você não possa pregar a palavra de Deus. Porque está tudo, né, agora sendo renovado com essa nova presidência, o nome de Deus está sendo exaltado, coisa que nunca aconteceu. Dentro dos palácios aí, dos poderes, está sendo exaltado o nome de Deus. Está sendo glorificado o nome de Deus, coisa que não acontecia. Sabe? E eu creio que vai continuar sendo assim. O nome do Senhor seja exaltado, independente do poder que esteja à frente. Se não for esse, outro que ganhar tem que exaltar o nome do Senhor. Porque sem Deus nós não somos nada. Nós estávamos indo de mal a pior. Educação religiosa fora das escolas. Sabe? Tiraram até o crucifixozinho lá que relacionava alguma coisa com a religião fora das escolas. Professores proibidos de falar de moral e cívica. Professores sendo proibidos de falar da moral e do civismo dentro de casa. Alunos batendo na cara de professores. Isso é um absurdo. Sabe o que é isso aí?
é a falta de Deus dentro das famílias. Deus tem que retornar para dentro das famílias. Nós dizemos que somos um país 90% religioso. Mentira. Mentira. Você ser religioso por dizer, né, por falar que é religioso, não quer dizer que você seja religioso. Alguém faz uma pergunta para você e você fala: ah, você tem alguma religião? Ah, eu sou dessa religião. Mentira. Tem que praticar. É aonde nós vemos hoje aí na Bíblia dizer que você não pode ficar sem congregar. É por causa disso, irmão. Algumas pessoas falam assim: eu congrego em casa. Como? Se em casa tudo chama a sua atenção. Sabe? Nós passamos a época de pandemia e todos sabem a minha opinião aqui sobre culto online. Não gosto. Tem que ter? Tem que ter. Mas eu não gosto. Sabe? Ensinamentos online, tem que ter? Tem que ter. É mais uma ferramenta, mas não gosto. Você está lá no seu sofá, ouvindo o culto, e o cachorro late lá fora. Acabou. Você está lá no seu sofá e a panela de pressão explode. Acabou. Sabe, quando você começa a cultuar o Senhor, você tem que iniciar isso ontem. Se eu começo a cultuar hoje, eu quero vir cultuar a Deus, eu tenho que começar em casa ontem. Eu tenho que chegar aqui preparado para cultuar. Isso é culto. É você oferecer um culto racional a Deus. E se não tiver ninguém na igreja, o culto é a Deus. Desculpa eu te falar, se não tiver ninguém na igreja, o culto tem que acontecer. É eu e Deus. Não é eu e a pessoa que está sentada aí. Não, é você e Deus. O culto tem que acontecer, irmão. E é bom a gente congregar, ter comunhão. Porque um fortalece o outro, um dá força para o outro. Aqui, ó, o que aconteceu aqui? Na cura aqui do cego. Teve que chamar os amigos, teve que chamar os pais, teve que, sabe? Se esse camarada ele tivesse sozinho, não tivesse ninguém, como é que nós testificaríamos aqui o milagre? Ia ser difícil. Os fariseus iam engolir ele. Mentira. Quem é que pode testificar isso aí? Quem é que viu? Quem é que sabe da sua vida? Tem como você ter comunhão em casa sozinho? Tem como alguém conhecer você e saber dar sua vida? Não é falar da sua vida não, tá? Começa os irmãos a falar da vida dos outros, não. Isso aí o Senhor abomina, está escrito aqui. Sabe? É testificar que houve uma mudança de vida. É saber que alguém está ali, ah, você conhece o irmão Daniel? Conheço, é da igreja presbiteriana, assim, coisa e tal. Ah, pois eu vi o irmão Daniel fazendo isso, glória a Deus. Ah, eu vi ele dentro de um bar, amém, aleluia. Como assim, amém, aleluia? Não, se ele está dentro do bar, meu amigo, eu tenho certeza que ele estava discipulando alguém, estava pregando para alguém, porque eu conheço o Daniel. Eu sei com quem eu estou falando e eu sei com quem eu vivo. Ah, eu vi alguém do Nação dentro de uma boate, eu vi alguém do Nação dentro de um lugar que não era para ele estar. Não, se ele estava lá, ele estava fazendo alguma coisa pregando a palavra de Deus. Eu tenho que conhecer. Nós temos que conhecer a palavra e conhecer com quem nós andamos. Se não tivesse essas pessoas aqui, os fariseus tinham engolido o cego. Ah, eu não conheço, eu nunca vi, eu só vi ele pedindo esmola. Não sei se é verdade que ele é cego ou não. Então, 3 vezes foi testificado isso. E na terceira vez eles queriam ainda que ele falasse a verdade. Você está mentindo. Não, você está mentindo. Não, você... Chama os pais. Não, você está mentindo. Chama os amigos. Não, você está mentindo. Você viu? Vi. É ele mesmo. O cego que não enxergava e acaba de enxergar, acaba enxergando melhor que os fariseus.
aquele que não via nada, que vivia na escuridão. Sabe, Jesus aqui, um pouco antes ele fala, né, nós temos que trabalhar de dia porque na escuridão não dá para trabalhar. Ele fala, aqui ele está dizendo, né, sobre a sua morte, claro, mas ele está dizendo que a luz de dia é melhor do que enxergar do que a noite. E esse camarada vivia na escuridão, mas agora ele enxerga. E agora ele tem que pregar a palavra de Deus. E foi isso que ele fez. As pessoas que foram salvas por Jesus, elas tinham sede de pregar a palavra de Deus. Não somos como nós não temos essa vontade. A gente tem que... Várias pregações você fala aí, volta ao primeiro amor, volta ao primeiro amor, volta ao primeiro amor. Por quê? Porque nós somos ingratos, gente. Nós fomos salvos, libertos. O que a gente tem que fazer? Pregar a palavra de Deus. Lembra daquela mulher lá, pegando água no tanque? Que ela descobriu quem é a água da vida, que ela nunca mais ia ter sede. O que foi que ela fez? Ela saiu pregando a palavra em Samaria inteira. Sabe? Lembra daquele endemoniado lá de Gadária, que foi salvo, tinha uma legião de demônios? É muita coisa, é muito demônio dentro de uma pessoa só. O que foi que ele fez depois? Os estudiosos aí, a gente vendo, né, a Bíblia, a gente vê que ele depois virou um dos principais. Vontade de pregar a palavra de Deus e o que foi feito com ele. Nós precisamos ter vontade de pregar a palavra de Deus, nós precisamos evangelizar, nós precisamos trazer nem que seja uma alma por ano para dentro da igreja. Seja ela qual for, irmão. Eu não estou querendo dizer para você trazer dentro dessa igreja, porque a gente trabalha aí fora com várias igrejas, com, né, um ministério grande de evangelismo. Independente de qual igreja for, vá para a igreja. Vá conhecer mais a Deus, vai ter uma experiência com Ele. Então o cego aqui, ele ficou enxergando mais do que os fariseus. As comunidades que antes eram cegas, descobriram a luz. Ao intermédio desse grande sinal, descobriram a luz. Os fariseus que pensavam enxergar corretamente são mais cegos do que o cego de nascimento. Ou seja, eles nasceram enxergando, mas mesmo assim eram cegos. O evangelho é loucura, né? Para quem vai estudar e saber que o cara enxergava, mas é cego, e o cara que era cego agora está enxergando. Como é que você aprende isso? É dentro da igreja, é estudando. Às vezes você está enxergando, mas é cego. Né? Presos à velha observância, eles mantêm quando dizem que vem. O pior cego é aquele que não quer enxergar. E os fariseus continuaram a não enxergar. Eles continuaram cegos. E no final das contas, para a gente encerrar aqui, o que João quis dizer com isso? Com esse sexto sinal, que ainda tem mais um, e vai se encerrar aí, né, no domingo, acho que com o pastor Lucas, que vai encerrar o livro de João, não é isso? Testificando quem era Jesus. Para esclarecer o significado da cura de nascença, o quarto evangelho lembrou a frase de Jesus. Ele lembrou uma das frases de Jesus, que diz o seguinte: eu sou a luz do mundo. Em João 9. Em vários outros lugares e oportunidades, repete essa mesma afirmação. Eu sou. O Evangelho de João, no seu conjunto, é uma resposta para a pergunta inquietante feita pelos contemporâneos de Jesus, tanto discípulos quanto os adversários. Quem é esse homem que até as tempestades faz, né, sossegar? Os ventos obedecem. Quem é? Quem é esse homem? E em várias partes da Bíblia diz: eu sou. Eu sou o Criador, eu sou o Deus, eu sou o profeta, eu sou o Messias, eu sou aquele que há de vir, que virá e que vai salvar a humanidade. Eu sou.
O eu sou falou comigo. Inclusive no livro de Moisés. Moisés pergunta, quem o Senhor é? Eu sou. Vai lá e fala para o faraó, eu sou. E o faraó entendeu muito bem o que ele disse. Porque naquela época o eu sou era uma coisa acima dos deuses dele. Mais de, não sei nem quantos deuses tinham, 1 milhão. Vários, Deus da terra, Deus do pó, Deus da madeira, Deus da pedra, Deus do vento, Deus da poeira, Deus. Mas tinha um que era acima de todos. Quem era? Eu. E Deus falou, fala para ele, simples palavra, quem é o Senhor? Eu sou. E naquele momento ele entendeu com quem ele estava lidando. Mas ele quis lutar. E deu no que deu, que vocês leem a Bíblia e vocês já sabem o que aconteceu. Continuou ou não continuou cego, mesmo sabendo a verdade? A Bíblia fala, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É para que você não continue cego. Então, no Evangelho de João, sempre vai testificar que Deus, Jesus, ele era o Verbo. O Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele veio para mostrar isso. Especificadamente, este Evangelho veio para mostrar essas coisas, quebrar todos os paradigmas. O Evangelho de João, no seu conjunto, é uma resposta para a pergunta inquietante feita pelos contemporâneos, tanto os seus discípulos quanto os seus adversários. Para responder essas questões e, ao mesmo tempo, revelar a profunda identidade entre ele e o Pai, Jesus repete várias vezes a expressão eu sou. Em João capítulo 8, dessa forma a comunidade joanina quer nos mostrar que quem fez experiência com Jesus como encarnação, Deus libertador do Êxodos. Além disso, Jesus repete a expressão com complementos, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo descido do céu. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porteira. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou o rei. Eu sou. Quando eu falo que naquela época era mais fácil crer, porque ele próprio estava dizendo, eu sou. E hoje, pessoas não viram o que viram naquela época, é um pouco mais difícil, né? Você crê no que você não vê. Então hoje a gente tem um trabalho muito maior de evangelizar e mostrar para as pessoas quem é Jesus do que naquela época. De ver que os milagres ainda acontecem. De ver que as pessoas passam por esses milagres. Então essa revelação de Jesus atinge o ponto alto numa discussão com os judeus, em que ele afirma, quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então saberás que eu sou. João capítulo 8. Ou seja, o título que melhor resume, né? Essa busca da fé, essa busca de Deus, essa busca de Jesus, é o eu sou. Ah, Deus não existe. Nunca existiu. Realmente, está certinho. Quando você encontrar um ateu que dizer que Deus não existe, você vai concordar com ele, que ele vai ficar doidinho da cabeça. Ele falou, como assim? Você não é cristão? Sou. E Deus não existe? Não, nunca existiu, porque ele é. Não tem como existir o que não pode ser criado, né? Ele não pode ser criado porque ele é o verbo da vida. Ele é a palavra. Em outras traduções diz que ele é a palavra, mas é o verbo. Ele estava com Deus, ele era Deus, ele nasceu assim, ele foi assim, ele é assim, ele cria assim, ele faz assim. Tudo surgiu por ele, para ele, ao intermédio dele, e tudo se resume a ele. Eu não sei se a minha cabeça, eu não sei como é que eu entendo essas coisas, porque assim está escrito aqui e tem gente que não entende isso aí. E está aí fora o mundo do jeito que está, porque se resume a, não, é ele e eu. É eu e ele. E muitas vezes, né, o nosso ego diz que é eu e não é ele. E é o contrário.
É o contrário. O próprio Eu Sou mostrou que o dom do serviço é o maior. Que para ser o maior, você tem que ser o menor. Para você ser exaltado primeiro, você tem que ser humilhado. Porque se você quiser ser só exaltado, vai estar complicado para você, porque você vai parar num lugar em que é ruim. Esse final de semana, eu resolvi, irmãos, mesmo, que eu não quero ir para o inferno. Sabe por quê? Eu fui numa sauna lá. Eu nunca vi uma sauna tão quente igual aquela. Sabe? Aí eu falei, se aqui é quente desse jeito e é só a fumacinha, imagina no inferno, que é o fogo. Não quero não. Eu tive a extrema noção. Estou brincando, mas aquilo era fora de série. Eu tive a extrema noção do que é o inferno. Eu falei, quero não, gente. Eu fiquei 2 minutos. Não aguentei. Não tinha ninguém. Quem entrava não aguentava. Eu falei, que chato, isso aqui sabe? Aqui é a faculdade para o inferno. O cara que ficar aqui dentro mais de 10 minutos, só tem parte com capeta, não pode ser um negócio desse. Eu falei, vamos lá. Aí eu comecei a levar o povo. Falei, vamos ali para vocês verem se vocês vão preferir, né, o céu ou o inferno. Como assim, irmão? Eu falei, é fácil. Entra. O cara falou, rapaz, quero não, eu quero o céu. Eu falei, entra o outro. Não vou entrar não. Entra, empurrava, entra. Rapaz, se a fumacinha, irmão, daquele jeito, imagina o fogo, a vida eterna queimando. Não, quero não. Eu tenho que fazer de tudo para ir para o céu. Tem que fazer, não tem jeito. Então, irmãos, o 6º sinal foi dito, o 6º sinal foi mostrado para mostrar que Deus, Jesus, são a mesma pessoa na época, para mostrar que Jesus era Deus. E é uma coisa que eles não entendiam e até hoje eles não entendem. E a gente tem que continuar orando e continuar evangelizando. Se você foi transformado por Deus, se você era cego e hoje você enxerga, se você era coxo e hoje você anda, sabe? Se você era deficiente, e isso eu falo, né, na parte espiritual, pregue a palavra de Deus, mostre para o mundo quem é esse eu sou. Quem é o eu sou? Quem é o Deus que você serve? Quem é aquele Deus que você tem, né, que adorar? O único que você tem que adorar, é o único que você tem que amar, é o único que você tem que idolatrar. É o único. Nosso mundo hoje está precisando de Deus. Nossa comunidade hoje está precisando de Deus. Nosso trabalho, nossa escola, né? Deus está sendo tirado das repartições públicas. Agora ele está sendo recolocado lá, devagarzinho. E eu creio que a obra não terminou. Ainda vai ser mais exaltada ainda. Faz parte. Hoje nós temos que lutar para que isso continue. Eu não estou falando de política, não. Eu estou falando que você continue ajoelhando e orando pela sua nação, pelo seu país, sabe? Orando aqui pela sua cidade, para que o Senhor coloque pessoas lá dentro comprometidas com Deus. Porque se tiver comprometida com Deus, o resto é consequência. Não é comprometida comigo e com você, não. Vamos mudar essa ideia. É comprometida com Deus. Porque se Deus estiver no negócio, nada pode dar errado. Se Deus estiver dentro das repartições públicas, você vai ser mais bem tratado. Porque a pessoa vai ter Deus. Vai se preocupar mais com o ser humano e não com as coisas. Né? Então a gente tem que continuar nessa guerra, nessas orações, orando pelo país. Tem gente que não gosta de orar pelos políticos. Você tem que orar pelos seus políticos, independente de quem eles são e de qual partido eles sejam. Sabe por quê? Porque o Senhor pode transformar, o Senhor pode tirar a cegueira a qualquer momento.
Está aqui. E se o Senhor tirar a cegueira de um camarada desse, ele tendo o poder nas mãos, ele vai fazer o possível, né, para exaltar e glorificar o nome do Senhor. Não precisa acontecer mais nada. Nós temos que entender o seguinte: essa questão política na Bíblia sempre está descrito aqui. Os romanos, né, pegavam 8 e deixavam você só com 2. Se você tinha 10 árvores, 8 era deles. 2 era suas. Sempre foi assim. E dessas 2, uma você tinha que dar para a igreja e a outra ficar com você. Então, sempre foi com pouco. Sempre foi sofrimento. Por quê? Porque não tinha Deus. Mas hoje nós temos um Senhor que restaura. Um Senhor que não deixa faltar nada. Um Senhor que supre as nossas necessidades. O que é a nossa necessidade? Morar, comer e vestir. Além disso, é lucro. O que vier além disso é lucro. Então que o Senhor nos abençoe. Continue conosco. Mas para Ele continuar conosco, nós temos que continuar com Ele. Não adianta você querer fazer alguma coisa e que não colocar o Senhor à frente da situação. Estou pregando para vocês, mas eu prego para mim também. Antes de pregar aí, né, eu tenho que pregar para mim. Então o Senhor, Ele vai restaurar as vidas. E Ele vai fazer cumprir todas as promessas na sua vida. Amém? Você tem um desejo no seu coração? Se for o desejo do coração de Deus, vai se cumprir. Não é que tudo que você pedir, Ele vai dar, não. Porque um pai zeloso, um pai que te ama, ele sabe dizer não. Coisa que hoje a gente não sabe dizer para os nossos filhos. Não é não. Porque Ele sabe que lá na frente, Ele te dando o que você está pedindo, você vai se prejudicar. Então, eu quero isso. Não. Eu vou ficar com raiva do meu pai. Problema é seu. Fica com raiva de Deus para tu ver. Não vai mudar nada. Só quem vai se prejudicar é você. Ele vai continuar lá no trono, sentado, olhando para você e fala, teimoso. Tu quer, né? Não. Vai continuar falando não. E você achando que ele vai dizer sim. Não. Acabou. Amém, irmãos? Mais uma vez, foi um prazer estar com vocês. Eu não sei se vocês entenderam quem é Deus, quem é Jesus, quem é que pode fazer algo por vocês na vida de vocês hoje. Que a palavra diz que essa resposta foi respondida para os discípulos e para os inimigos. Até os discípulos perguntavam, quem é, né? Muitos deles andavam sobre as águas, mas depois falavam assim, nossa, isso aqui é perigoso, quem é esse homem? Afundava. E assim somos nós, a gente está no meio do caminho e muitas vezes a gente tem dúvidas de quem é Jesus na nossa vida. A gente tem dúvida, porque se não acontece algo é porque nós temos dúvida de quem é Deus na nossa vida. Então nós não devemos ter essa dúvida. E o Evangelho de João veio para mostrar e provar quem é Deus. Aqueles camaradas que estavam lá na sinagoga, os fariseus, os saduceus, aqueles partidos que estavam lá na época, viveram a vida inteira achando que conheciam a Deus. Mas eram igual Jó. Rapaz, eu só conhecia de ouvir falar, mas agora eu sei quem é. E você não precisa passar pelo que Jó passou, para você saber quem é Deus na sua vida. Você não precisa. Aqui, ó. Você não precisa passar pelo que Jó passou, para você saber quem é Deus na sua vida. Eu já estou encerrando. E nós vamos agora, levanta e nós vamos orar.
nós vamos orar e pedir que o Senhor, se você até hoje vive numa cegueira espiritual, a sua cegueira vai acabar agora em nome de Jesus. E se você até hoje não sabe quem é o seu Deus, você vai orar e vai pedir para que Ele se revele a você, porque Ele vai se revelar a você. Nós temos a certeza de que o Senhor, Ele é nosso refúgio, a nossa fortaleza. E aqueles pais, né, os pais da fé, eles tinham a certeza disso. Davi, ele tinha certeza de que o Senhor é o Senhor. E que ele olhava para os montes. Da onde vem o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu socorro vem de Deus. Se você hoje está passando por algo e que você acha que o seu Deus não é suficientemente forte para reverter toda a situação, mude o seu conceito, porque Ele é. Ele é milagroso. Ele faz milagre. Ele ressuscita. Ah, irmão, mas é porque nós passamos aí por um tempo de Covid, morreu tantas pessoas, é Ele quem decide, não sou eu, não é você. Não é você que sabe das coisas. Quem sabe de todas as coisas é Deus. É Jesus. Ele é o Senhor do Senhor. É Ele quem decide. Se chegou a hora daquele irmão, é a hora daquele irmão. E se ele falou sim ou não, está falado. Ele falou e acabou. Amém? Senhor Deus e Pai, está aqui os seus filhos. Eu peço a Ti, Senhor Deus, em nome de Jesus, retire toda a cegueira espiritual, retire toda a deficiência espiritual, Pai. Faça com que seus filhos entendam as suas palavras, entendam os seus mandamentos. Faça com que seus filhos, Pai, saibam quem é o Senhor, saibam que só o Senhor pode fazer algo por eles, independente de toda a situação e de toda e qualquer coisa que esteja acontecendo na vida deles hoje. Nós pedimos a Ti, abençoai aqueles que não puderam estar aqui hoje, Pai. Aqueles que estão em casa assistindo. Leve as suas bênçãos àqueles que estão em casa enfermos, àqueles que estão internados. Nós pedimos a Ti, Pai, aqueles que porventura tentaram chegar aqui e não conseguiram, abençoa a vida deles em nome de Jesus. Nós sabemos que o caminho é árduo, a dificuldade, mas nós sabemos que o Senhor está conosco. E que nada pode nos tirar da sua presença. E que nós pedimos aqui, Pai, em nome de Jesus, não retire a sua presença do nosso meio. Não retire a sua presença, não retire o seu Santo Espírito do nosso meio. E gratos de todos os pedidos que aqui nós fizemos, agradecidos a Ti, porque nós sabemos que o Senhor vai olhar com carinho para todos eles. Nós agradecemos tudo isso em nome de Jesus. Amém? Irmãos, antes de encerrarmos, eu convido os irmãos a cantar o hino 372, a primeira estrofe e o refrão apenas. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu Ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Louvado seja Deus para todos sempre, amém? Eu vou pedir a Anderson para já dar a bênção apostólica. O nosso pastor está um pouquinho ele debilitado hoje. E vou pedir antes para finalizar.
Senhor Deus e Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor Deus, porque hoje estivemos juntos. Nos leva em paz para a nossa casa, nos livre dos acidentes, do sequestro, nos livre do homem mau, do ladrão, do laço do passarinheiro. Nós agradecemos a Ti por tudo que passamos aqui. Nós temos a convicção de que essa semana será maravilhosa, que está se iniciando hoje. E por tudo isso, nós agradecemos em nome de Jesus. Abram suas mãos, irmão. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo os acompanhe a todos, hoje e para sempre. E todos digam amém.